Bem-vindos à 26ª edição do Roda Viva, um programa da SMTV que leva um pouco dos Açores ao mundo e traz um pouco do mundo até os Açores semanalmente nos canais de costume. Piedade Lalande, Pedro Gomes, bem-vindos aos dois. Os Açores estão, como dizendo, na rota dos foguetões, na rota dos microsatélites, para ser mais preciso, mais exato. O ministro Manuel Leitor há dias veio a Ponta Delgada anunciar investimentos no Air Center, investimentos na Ilha Terceira, investimentos na Ilha de São Miguel, investimentos na Ilha de Santa Maria, com um possível spaceport para lançamento de microsatélites. Falam-se de 440 milhões de euros de economia gerada por este negócio até 2030, portanto é sensivelmente 10 anos. Fala-se de 1000 postos de trabalho qualificados, de trabalhadores qualificados. Não é muita fruta, Pedro, para se acreditar nesse período pré-eleitoral. Bem, eu responderei com um ditado popular que diz que quando a esmola é grande o santo desconfia. Eu creio que neste discurso todo sobre o Air Center, o Porto Espacial para Santa Maria, eu creio que há mais aqui o desejo do que a concretização. Esta é que é a verdade. Eu estive no almoço-conferência promovido pelo Açoriano Oriental, em que esteve o Ministro, aliás, estivemos os dois, em que esteve o Ministro da Ciência, Manuel Leitor, e de facto eu saí desiludido da conferência porque esperava que o Ministro trouxesse alguma coisa de mais concreto sobre este projeto. E percebe-se que este projeto... Era uma conferência ou um comício? Sim, eu acho que foi uma conferência em que o Ministro expressou um conjunto de desejos que eu não consigo perceber também se são acompanhados ou não pelos membros do Governo da República, porque nunca ouvi mais ninguém pronunciar sobre isto, e sobretudo percebemos também todos uma coisa, que é o Ministro manifesta uma intenção, um projeto a médio e longo prazo nesta concretização do Air Center e do Porto Espacial de Santa Maria, mas o que é verdade é que os primeiros sinais são sinais errados. E vamos àquilo que interessa do ponto de vista político, do ponto de vista da relação dos Açores com Lisboa, do ponto de vista do exercício das competências autonómicas. Em primeiro lugar, o Governo Regional dos Açores não foi tido nem achado neste projeto. Eu tive a ocasião de fazer, na altura, uma pergunta ao Ministro qual era o papel do Governo Regional em todo este processo, e o Ministro respondeu aquilo que era inevitável, dizer, não, o Governo Regional é um parceiro deste projeto. Mas o que é verdade é que o Governo Regional não é um parceiro deste projeto, nem do Air Center, nem do Porto Espacial em Santa Maria. O Governo Regional foi uma espécie de barriga de aluguer de uma ideia que o Ministro da Ciência teve. Porque quem tem tomado todas as decisões relativas a todos estes dois investimentos é o Governo da República. O Governo Regional tem acolitado, infelizmente, o Governo da República nesta matéria. E eu acho isto lamentável porque estamos em território da região, estamos a discutir investimentos na região, estamos a discutir espaço da região e as decisões deviam partir do Governo Regional e deveriam ser lideradas pelo Governo Regional. Não está a ser. Segundo lugar, não há, como se costuma dizer, uma segunda oportunidade para criar uma primeira boa impressão. E o que é verdade é que, na matéria do Air Center, a primeira decisão de investimento que é tomada relativamente ao Air Center não é a colocação de um supercomputador na Universidade dos Açores, que é uma instituição reputada no domínio científico, tem investigadores, faz investigação de ponta em vários domínios científicos, mas sim a colocação de um supercomputador numa universidade do continente. Num projeto que tem os Açores como base, que tem o nome dos Açores e que, teoricamente, é sediado dos Açores, embora nós percebamos já também que vai haver aqui várias sedes, vai haver uma sede o espanhol contratado anda por aí, não é? Vai haver várias sedes, exatamente, uma sede na Terceira, uma sede em Lisboa, o líder do projeto espacial em Santa Maria é um canário que se divide entre, passa por Santa Maria, está em Lisboa e vai às Canárias, enfim, deve ser um efeito da globalização que nós não entendemos muito bem. Portanto, o primeiro sinal que é dado de todo este projeto de investimento é um sinal errado. Os espaciais são projetos que demoram muito tempo a serem implementados e que têm um processo
longo e que não é imediato. Não tem aquela celeridade que normalmente as populações, inclusivamente, estão à espera que tenha, nem sequer o retorno para as populações locais. Ou para a economia. Que se espera. Exatamente. É preciso lembrar o projeto da estação de rastreio da ESA, que agora, inclusivamente, está a ser aumentado com uma mega antena, cujo retorno é que trouxe para Santa Maria. É uma pergunta que é legítima a fazer. E que, quando foi anunciado como se fosse criar dezenas de postos de trabalho, centenas, talvez na sua implementação, na sua construção tenha criado ali alguma dinâmica económica, mas não criou nem de longe nem de perto aquilo que se estava à espera. Sim, eu percebo a observação. É preciso também dizer que o governo português está a fazer este investimento e a desenhar esta lógica de uma maneira muito diferente do que acontece noutros países europeus. É preciso dizer que os Açores e Portugal está a competir, nomeadamente com a Escócia, que tem um fortíssimo investimento público na construção, no desenvolvimento e na implementação de um porto espacial. E este projeto é um projeto em que o investimento público é muito diminuto. Aliás, o Ministro disse-o, e já o disse várias vezes, que está à procura de um parceiro privado. Está à procura de um ou vários parceiros privados que possam financiar este projeto, quando nós estamos a competir com outras entidades europeias, nomeadamente a Escócia, cujo governo investiu fortemente dezenas de milhões de euros num projeto idêntico para este tipo de lançadores de microsatélites espaciais. Portanto, eu creio que esta é uma batalha que dificilmente será ganha por Portugal e desde logo pelos Açores. Tenho algumas dúvidas sobre a execuibilidade deste projeto. Mas queria acrescentar ainda mais uma coisa, que era a terceira coisa que eu ia dizer há bocadinho, que tem a ver com a Universidade dos Açores. Eu acho também estranho que o Ministro da Ciência e da Tecnologia, que tutela o ensino superior, venha dizer que no horizonte de investimento deste projeto se prevêem 400 ou 440 milhões de retorno, de milhões de euros, e a geração de 1000 empregos qualificados. É o mesmo Ministro que diz que não há financiamento para a Universidade dos Açores, que é um centro universitário dos Açores, está nos Açores, faz investigação, pode desenvolver linhas de investigação relacionadas com as linhas de investigação do Air Center, não tem tecnologia espacial, nem estuda tecnologia espacial, mas estuda biodiversidade, recursos marinhos, energia, clima, que são linhas do Air Center, e o Sr. Ministro diz que não há um cêntimo adicional de financiamento para a Universidade dos Açores, limitando a intervenção desta instituição universitária. Também não há um euro para o Air Center nem para o Spaceport de Santa Maria. E essa é uma questão que importa avaliar. O investimento, aquilo que se espera que vai ser o investimento feito em Santa Maria e na terceira será investimento privado. O Ministro diz que, inclusivamente, já foram manifestados interesses de empresas estrangeiras e até de uma empresa nacional para investir no Spaceport de Santa Maria. Ora, isto deixa-nos um pouco dependentes de investidores estrangeiros nesse negócio, não, Piedade? Eu peço, antes de mais, desculpa pelo tom da minha voz, isto é a fruta da época. Eu acho que há um aspecto aqui importante que é preciso situar a própria história do Air Center. Portanto, o Air Center é uma ideia que foi lançada pelas Nações Unidas em 2016 e que depois teve um desenvolvimento em 2017, quando envolveu fundos da União Europeia para a sua concretização, e foi finalmente assinado no Brasil, em Florianópolis, uma declaração para a sua criação. E, portanto, trata-se aqui de uma estrutura internacional, portanto, uma estrutura de investigação que envolve vários países, são 7 países que são fundadores, e em que existem, inclusive, 2 países observadores, nomeadamente o Reino Unido e a África do Sul. Então, estamos a falar de uma estrutura que está muito acima, se quisermos, ou muito além da nossa realidade açoriana. E porquê é que os Açores aparecem neste processo? Pela sua localização geográfica. Não há dúvida que, se os Açores foram escolhidos, não foi propriamente porque nós tínhamos uma autonomia, não foi propriamente porque tínhamos um DOP ou tínhamos uma universidade, mas sim porque somos o chamado laboratório natural, que permite um conjunto de investigações em áreas que interessa conhecer. E, nomeadamente, as questões do clima e a questão de contribuir para uma melhor qualidade de vida das populações no mundo inteiro a partir da observação dos oceanos, ou seja, em que o oceano passa a ser um lugar de laboratório, um lugar de experiência.
E, portanto, os Açores estão escolhidos por isso. E Olha, a valorização do seu posicionamento geoestratégico. Exatamente. Da Então, sua se nós condição quisermos, há regional. uma outra forma de olhar, não militar, para a nossa localização. Também já tivemos bases militares americanas, uma base militar francesa, e certamente que a escolha... O cabo submarino, as e bases aéreas civis, e nós podemos os clipers na pensar- horta, os baleeiros no século XIX. E nós podemos pensar os custos-benefícios destas Tudo isso se localizações. chama geoestratégia. Ou seja, é quando os de fora olham para a nossa Exato. posição geográfica como uma vantagem E um bocadinho, comparativa. na sequência daquilo que dizia o Pedro, nós também podemos analisar, agora já com um olhar sobre o passado, quais foram os custos-benefícios. Nós ainda estamos a falar da contaminação, por exemplo, da presença dos americanos na Ilha Terceira, e isto é um efeito negativo de uma presença de uma entidade externa. Quais são os custos-benefícios desta presença, destes centros na nossa região, em duas ilhas em particular, a Ilha Santa Maria e na Ilha Terceira? Eu penso que, desde logo, é sem dúvida uma porta que se pode abrir para o emprego qualificado numa área muito específica, evidentemente, que é a área do espaço, e que se calhar nós não temos tantos estudantes ou tantos doutorados nessa área. Mas há também empresas... Mas também não vem mal nenhum ao mundo se importarmos mão de obra qualificada nessas áreas, Exato. não é? Mas eu sei que, por Passa exemplo, a ser residente. eu estou aqui a lembrar-me que o facto da ESA estar em Santa Maria, já houve jovens no secundário de Santa Maria que se interessaram pela área do espacial por causa desta presença. Portanto, Produziram inclusivamente um microsatélite. exatamente. Portanto, ou seja, isto, no fundo, de uma forma, como dizias há bocadinho, lenta e progressiva, pode abrir horizontes para a área da formação dos nossos jovens. E, portanto, quanto à questão dos supercomputadores, eu não sei se essa é o déficit maior. Talvez eu pense que é importante, porque no caso do Air Center está em Barcelona e nos Texas, em Austin, no Texas, portanto, ou seja, também não está nos 8 países que fazem parte da fundação. Eu posso só interromper, só para fazer aqui um ponto de ordem, digamos assim, que é a questão do supercomputador que é alocado a este projeto é a primeira parte visível que resulta da construção. Não é importante, mas foi um mau indício, nem isso queres não é dizer. importante, mas foi um mau Sim, indício. mas nós temos que pensar que um equipamento desses exige uma equipa de investigadores qualificados e com know-how e com história de investigação feita a essa área. Por exemplo, uma das mais-valias da região sul não é só, obviamente, a localização geográfica. A própria existência do DOP, a existência da central da Graciosa, portanto, que já é um equipamento que tem resultados científicos interessantes, também foi tido em linha de conta. E eu queria alertar que, para o caso de Santa Maria, o Governo Regional apresentou na Assembleia Legislativa um regime jurídico para a instalação deste tipo de portos de lançamento de microsatélites, ou seja, não é os países que fazem parte dessas infraestruturas não entram pela porta dentro e não fazem o que querem e entendem. Claro que toda essa legislação que a região teve que definir, ou que está para aprovação, tem que respeitar princípios internacionais. Portanto, ou seja, há regras neste negócio do espaço que têm que ser acauteladas e, em particular, um aspecto muito importante que é a segurança das populações das ilhas onde se instalam este tipo de equipamentos. Sobretudo aquilo que se vai instalar, que se poderá vir a instalar em Santa Maria a nível do lançamento de microsatélites. Portanto, eu acho que o Governo não está completamente alienado. Obviamente que pode ter aqui Eu acho que não um está papel, alienado, mas pode estar deslumbrado. pode ter aqui um papel secundário. Deslumbrado está de certeza. Agora, é óbvio que se isto no futuro, e daqui a 20 anos nós, se calhar, nós estamos cá para fazer as contas, mas se isto, É contestar. se isto resultar, é muito provável que a região tenha ganho benefícios com esta visibilidade a nível mundial. Esse é também um aspecto importante. A investigação é algo que, aliás, nós temos visto isso nas questões ligadas ao mar, todo este manancial desde as fontes hidrotermais, a questão das algas, a questão das espécies que existem no fundo, o fundo do mar que ainda não está completamente descoberto. Os Açores têm realmente esse tal laboratório. É verdade, e podemos passar uma imagem verdade, a esse nível. E como é evidente, como tu disseste, o projeto do Air Center vem e é instalado nos Açores em resultado da nossa localização geográfica. Não é por haver um governo autónomo e um poder legislativo regional, não é por isso. Mas o que é verdade é que há. O que é verdade é que há. E está envolvido. Não, está envolvido, mas não decide. Está envolvido, Mas se calhar não pode decidir a esse nível do Air Center. Não, pode com certeza, não decidiu, não teve... Aliás,
esta estrutura do Air Não é um Center... sócio fundador do Air Center. A ideia do Air Center não consta, e um projeto desta natureza não consta em nenhum documento oficial do Governo Regional como uma estratégia de desenvolvimento dos Açores para os próximos anos. Não encontro. Andei à procura. Nem pode constar. Não existe. Isto foi uma ideia importada de Lisboa. Piedade, como é óbvio, eu desejaria que o Air Center resultasse, que nós tivéssemos de facto, ao fim de 20 anos, 400 milhões de euros de economia gerada, Milhares de 400 milhões de euros não são para a região dos Açores, é a nível nacional. Milhares de empregos tecnológicos nos Açores, investigação de ponta nos Açores, com certeza. Porque acho que esse é um caminho que nós temos de percorrer em várias áreas e se calhar não é a área do espaço a mais adequada para nós. Mas isto é uma outra discussão que nós já aqui algumas vezes já tivemos e que se calhar um dia haveremos de ter com mais atenção. Agora, o que é verdade é que este projeto nasce de uma ideia do Ministro Manuel Leitor, nasce de uma geografia e da importância geográfica dos Açores, mas nasce também com o Governo Regional a ser apenas um parceiro que dá jeito de ter aqui, porque não se pode deixar de ter. Aliás, eu deste almoço de conferência, o Ministro teve um lapsus língua e disse que apresentámos, o Governo da República tinha apresentado na Assembleia uma proposta para disciplinar o Spaceport em Santa Maria. Depois corrigiu e disse, o Governo Regional é que apresentou. Portanto, eu não tenho dúvidas que aquela iniciativa que está no Parlamento foi elaborada no Ministério da Ciência e veio para cá. E o Governo Regional pôs-lhe um carimbo e mandou para a Assembleia. Não tenho dúvidas nenhuma. E sempre questionado sobre questões incómodas, disse que são decisões dos técnicos, são decisões dos políticos. Aliás, são dos políticos que decidiram fazer isso. Isto é uma matéria extremamente sensível e extremamente técnica. E eu admito perfeitamente que, sendo um projeto em que se envolve o país, mas Portugal, que carece de decisão política, obviamente, não é só de e eu não acredito técnica. que seja tão linear essa leitura como ele está fazendo. Se calhar sou eu que sou perverso na minha E há aqui um aspecto interpretação. que é muito importante e que, assim, esta questão do multilateralismo na criação de estruturas que integrem vários países e integrem investigação complementar do que se pode fazer e do que se faz em novas áreas, nomeadamente a área do espaço, que é uma área nova, é uma orientação da OCDE. Ou seja, nós podemos querer ter mais protagonismo enquanto região autónoma dos Açores, mas na realidade nós temos que também dar espaço para que para cooperar, digamos assim, com uma iniciativa que se faz a nível mundial. E, portanto, os Açores não podem, acho que não devem ser um obstáculo ou uma resistência, mas obviamente que têm que estar atentos à presença destas infraestruturas. Os Açores não devem ser um obstáculo, têm que estar atentos e temos que saber, os cidadãos têm que saber o que é que se está a passar. E relativamente a este Spaceport, este porto espacial para microcidade de Santa Maria, eu, como cidadão, não sei exatamente o que é que está a passar. Mas ainda não está decidido que seja. Ou seja, está decidido. É muito provável que venha a ser, mas não está ainda decidido. Sim, é muito provável que venha a ser. É possível que seja. Disse que a existir Spaceport nos Açores seria no lugar de Malbusca, porque os técnicos decidiram que era o melhor lugar. Exatamente. O que é verdade é que a opinião pública não conhece o parecer dos técnicos. A opinião pública não conhece o estudo de impacto ambiental quanto a isto. Eu não conheço, andei à procura e sou muito diligente nestas pesquisas, até porque tenho um interesse particular nesta matéria, até por ser mariense, tenho um interesse particular nesta questão, quero estar informado, gosto de estar informado e não consigo encontrar informação. E o que é verdade é que o Sr. Ministro, quando cá esteve da última vez, há 15 dias atrás, disse isto assim como o Nuno acabou de referir, de uma maneira liminar, mas ninguém conhece, de facto, nem o estudo dos técnicos, nem o estudo de impacto ambiental, que é essencial para nós percebermos quais são os impactos, porque referiu também um estudo de impacto ambiental feito numa região que não tem nada a ver com os Açores, nem com as características dos Açores. A Península de Maia, na Nova Zelândia. Exatamente. Mas a cidade mais próxima fica a 50 km. E não a 8 km da zona que está projetada. Mas curiosidade minha, esse projeto, esse estudo de impacto ambiental, não esteve em consulta pública? Não existe. Não existe. Mas quando existir, que tem que existir, estará com certeza em consulta pública. E aí é o momento em que os cidadãos poderão se pronunciar. Claro que sim, Piedade, mas o que é verdade é que neste momento o Ministro disse taxativamente vai se localizar em Malbusca. Sim, mas isso é como o aeroporto da OTA, que também ia se localizar na OTA e que não se localizou. Bem, portanto, eu acho que a escolha de um local, a concretização dessa decisão vai ter as etapas que estão legisladas para ser Isto é apenas um pormenor. Eu compreendo que isso possa criar alguma tensão, até angústia nas pessoas da Ilha de Santa Maria. Do qual eu retiro, juntando depois a outros pormenores, e o diabo está sempre nos pormenores, como nós sabemos, não é? Do qual eu retiro que isto de facto me parece aqui um floreado político elegante e que não vai passar disto mesmo.
porque verdadeiramente parece-me um projeto que não está sequer devidamente estruturado, não está devidamente elaborado numa linha final que se possa poder perceber os seus impactos, a sua importância e uma estratégia. Isto é, há uma ideia de fazer isto. Há uma ideia de fazer isto, vamos competir com a Escócia, vamos arranjar privados e vamos tentar fazer com competir com a Escócia, que tem muito dinheiro da Inglaterra, porque inclusivamente quer apaziguar ali os ânimos com certeza, das, as tensões internas, secessionistas da Escócia e até estamos a competir com a Grécia também num outro plano não tão direto como este que diz respeito à Escócia. Pronto, estamos a jogar com players internacionais que têm recursos, capacidade e know-how. E nós não temos nada disto. Temos uma ideia bonita, temos uma localização geográfica oportuna, interessante, mas não temos mais do que isto. E o que é verdade é que não temos aqui, de facto, do ponto de vista público, sequer a percepção de que isto é um projeto sólido, consistente e que vai desembocar... A Universidade dos Açores tem capacidade de se afirmar nesse tipo de projeto. É assim, esta área do espacial é evidente que não tem sido uma área estudada, mas como o que está aqui em causa é que este centro permita estudar a atmosfera, permita estudar as questões das energias renováveis, permita estudar a questão das alterações climáticas, a questão do fundo do mar, a biologia marinha, a geologia, a chamada economia azul, ou seja, aí sim... São áreas em que a Universidade tem créditos firmados. Têm créditos firmados a esse nível e, portanto, poderá ser um parecer interessante para a investigação, não propriamente da questão do espaço. Ao nível do clima, parece que os microsatélites não são competitivos, mas isso é uma opinião que fica... O que eu pude ler, esta é uma área de futuro que está extremamente atrativa para muitos países. Mas eu volto a dizer a questão, é assim, Portugal e os Açores não têm que ter tudo o know-how para que esta realidade seja o futuro. O Portugal e os Açores têm que trabalhar em cooperação com outros países para permitir que os Açores eventualmente venham a ser o local onde, pelo menos parte... para terem a capacidade de adquirir esse know-how. Exatamente, e estimular as pessoas a terem esses objetivos, porque muitas vezes a ideia de que o futuro só se faz do outro lado do mundo e que é preciso sair da região para ter oportunidades, claro que não serão todas as oportunidades que nós gostaríamos para os nossos jovens, as novas gerações, mas alguma nova geração irá ter com certeza, se isto vier a se concretizar, aqui uma oportunidade de fazer algo de ponta e excepcional numa região que supostamente é uma região pequenina, que eventualmente vai ser escolhida pela sua localização geográfica, mas que pode ter aqui uma oportunidade de abrir portas ao mundo numa área muito específica. Eu acho que é muito preferível ficarmos no mapa por questões de investigação científica do que por questões militares, por exemplo. Para mim, agrada muito mais saber que os Açores podem ser um ponto no mapa para a investigação científica. Muito bem. 3 anos depois da tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República, no dia de ontem passaram 6 anos sobre o início do papado do Papa Francisco. É só uma coincidência, nós estamos aqui para discutir, para comentar esses 3/5 de mandato que vai cumprido por Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura em que o Marcelo fez uma viagem à África onde ficou clara a Portugalidade naqueles territórios e onde foi recebido como nem Américo Tomás foi em 1962. Pedro, que balanço fazes desses 3 anos de magistério de influência de Marcelo Rebelo de Sousa? Marcelo Rebelo de Sousa, creio que é o presidente adequado ao tempo que Portugal viveu. Porquê? Cavaco Silva, no final do seu mandato, dá posse ao governo de António Costa, o governo com uma solução inédita, apoiado por uma maioria à esquerda, a geringonça política, e Marcelo passa estes 3 anos do seu mandato a conviver com este governo, um governo de esquerda, sendo ele um presidente de direita, vamos usar aqui as expressões convencionais, e num clima de algum idílio político com este governo. Com momentos de fratura, com momentos de ruptura política, com momentos de grande tensão. Talvez o pico dessa tensão tenha sido o rescaldo dos acontecimentos de Pedrógão, em que o Presidente da República faz uma comunicação ao país e exige, nas entrelinhas da sua comunicação, a demissão da Ministra da Administração Interna. E, aliás, ele próprio, depois, em entrevista... confirma que era essa o seu wishful thinking. Exatamente, e dizendo mais que se não tivesse havido uma mudança de atitude, que admitiria e admitiu a dissolução do Parlamento, a bomba atómica dos Presidentes da República.
Marcelo foi é um presidente que foi eleito à primeira volta, uma maioria confortável, e fez da ligação com as pessoas, da ligação com o povo, uma forma de reforçar a sua legitimidade política. E o que lhe permite ter aqui um exercício de mandato presidencial muito diferente dos seus antecessores. E não direi que a Marcelo quase tudo se perdoa, mas há uma tolerância muito grande em relação a Marcelo Rebelo de Sousa que os anteriores presidentes não tiveram. Pela personalidade dele. E ele no Palácio de Belém não é diferente daquilo que era. É exatamente igual na sua conduta, na sua maneira de ser, no seu estilo, no contacto direto com as pessoas, nos afetos, nas macacadas, nas piadas, no humor, na velocidade com que responde, na declaração sempre pronta para a comunicação social, em qualquer circunstância. É um presidente muito diferente. Aquilo que em Cavaco era reserva, contenção, distância, em Marcelo Rebelo de Sousa é exatamente o oposto. É a proximidade, o uso da palavra, a voragem mediática, é um homem do comentário político e, portanto, muitas vezes nós também vemos um presidente que é quase um comentador Ainda assim não tem dito coisas muito inusitadas em relação, quer mesmo em relação ao governo, ao parlamento, aos partidos mas eu acho, e eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa é um institucionalista, por formação, por percurso pessoal, académico, é um presidente institucional, sabe ser institucional quando tem que ser institucional, nas suas funções de Comandante Supremo das Forças Armadas, na sua função de chefe de Estado. Dizem os militares, Marcelo sabe quando é que é serviço e sabe quando é que é conhaque. Exatamente, sim, se queremos usar essa expressão mais popular, sabe claramente isto, nunca ultrapassou os limites dos seus poderes constitucionais, embora os tenha existido também de uma forma diferente dos outros presidentes. Aliás, em bom rigor, cada presidente tem interpretado os seus poderes presidenciais à sua maneira, a verdade é esta, porque os poderes presidenciais são elásticos e permitem, de facto, esta interpretação. E Marcelo levou isto a um certo limite, quase fazendo inclinar um pouco chegou a ser acusado de presidencialismo. O sistema semipresidencial para uma vertente, para um pendor mais presidencial. O exemplo disto é o exemplo em fevereiro de 2017, quando ele recebe o Mário Centeno, a pedido do Primeiro-Ministro. Mário Centeno estaria para sair do governo e ele renova a confiança política, e aliás dilo publicamente, num comunicado de Belém, renova a confiança política no Ministro das Finanças. Quando, desde 82, da revisão constitucional, o Governo já não depende politicamente do Presidente da República. Isto é um sinal de que Marcelo foi até o limite constitucionalmente permitido da sua ação. Agora, Marcelo de facto tem feito bem o seu papel. Podemos gostar muito de Marcelo ou não gostar, de achar que ele é excessivo em algumas coisas, é verdade também, mas no seu conjunto Marcelo tem tido um desempenho que o povo gosta e, aliás, todos os presidentes no primeiro mandato se comportam assim, porque pensam todos, embora ele não o diga, já o indiciou, mas pensam todos na sua reeleição. E o objetivo de Marcelo, neste momento, na minha perspectiva, é bater os 70, faltar ao compromisso que teve com os seus netos, não é? Sim, convencer os netos de que o país precisa mais do que eles. Precisa dele como Presidente da República e que ele trate para os netos. E, sobretudo, o objetivo dele, creio que é bater a marca de Mário Soares na reeleição, que teve 70,3% ou 0,35%. E eu creio que é esse o objetivo de Marcelo, que é entrar para a história também como o Presidente que é reeleito por uma margem superior. Porque depois, e com isto termino já, os Presidentes da República têm sempre comportamentos diferentes entre o primeiro e o segundo mandato. O primeiro mandato é um mandato em que eles trabalham para a reeleição, o segundo mandato, eu direi que é o mandato em que eles procuram marcar o seu lugar na história. E eu creio que Marcelo Rebelo de Sousa não fugirá a isto, sendo que ele já entrou para a história porque era um presidente muito diferente dos presidentes anteriores. E este é um estilo muito próprio, eu diria quase irrepetível. O mais próximo deste estilo é o estilo de Mário Soares, mas que não tem sequer comparação com Marcelo. Aliás, vimos isto na visita de Estado a Angola, em que o estilo de Marcelo, a personalidade de Marcelo, a sua conduta pessoal, contribuiu para resolver um enorme e um grave problema diplomático que existia com um parceiro importante político, económico e comercial com Portugal. E isto deve-se a Marcelo Rebelo de Sousa. Entre outras coisas, mas neste caso, a personalidade de Marcelo ajudou de facto. Não quiseste ir para a afirmação da Portugalidade em Angola, eu percebi. Piedade, perante este Marcelo Rebelo de Sousa e perante essa omnipresença de Marcelo Rebelo de Sousa na nossa vida política,
Há alguma hipótese do Partido Socialista ter um candidato presidencial sem ser Marcelo Rebelo de Sousa? Acho que é difícil neste momento, dada a sua popularidade, e ele tem conseguido manter níveis de popularidade, mesmo com uma ligeira baixa nos últimos tempos, mas tem realmente mantido um nível de popularidade muito elevado e é difícil qualquer partido neste momento colocar alguém que se oponha, a não ser que seja uma segunda escolha. Peço desculpa, no segundo mandato, na recandidatura de Mário Soares, o PSD de Cavaco Silva não teve alternativa. Apoiou Mário Soares. Exato, e é muito provável. Foi uma inevitabilidade. E eu penso que... o general Ramalho Mendes também já tinha tido um apoio. Sim. Porque eu acho que é muito mau para um partido ter que escolher um candidato de segunda escolha, porque é um candidato perdedor e, portanto, é preferível apoiar um candidato que está à partida mais bem posicionado, se isso não ferir. E eu penso que, dada exatamente a forma como Marcelo tem sabido gerir a relação com o governo, né, com a geringonça, há boas perspectivas para que ele seja de novo um presidente capaz de aceitar qualquer... Mas há uma esquerda mais ortodoxa dentro do PS que vai engolir um sapo muito grande. É possível que não, mas isso ainda não está completamente decidido. Agora, eu acho que aquilo que se dizia, eventualmente isto é um estilo que dura no primeiro mandato e pode não durar, pode não ser o estilo do segundo mandato. É possível que isto também tenha que ser posto em causa pelo próprio Marcelo, ou seja, este estilo muito emocional e muito afetivo e muito intenso, porque ele tem uma agenda extremamente preenchida, é um estilo que cansa, e Marcelo tem 70 anos e, portanto, quando encarar o segundo mandato, poderá já não ter a mesma pedalada para poder manter este ritmo. Por outro lado, o estilo emocional também pode levar à saturação, também pode levar a um certo desgaste e, em alguns aspectos, ele... Eu penso que se excedeu. Num aspecto, nós já falamos aqui, na minha ótica... Nem ido ao programa da Cristina Ferreira. Esse não é muito simpático e também a questão do convite ao Bolsonaro na altura o primeiro-ministro António Costa já resolveu esse assunto, foi lá fazer uma cataplana de peixe. E a esquerda já se calhou com a ida de Marcelo e a ida da Associação Bem, convenhamos que, gastronomicamente, a cataplana de peixe de António Costa me parece mais atraente que o arroz de atum da Associação Cristã. Mas para além disso, portanto, este pormenor, talvez um pormenor de política interna, mas a nível de política externa, a ida à tomada de posse de Bolsonaro e, sobretudo, o convite a vir a Portugal, acho que foi um bocado precipitado. E houve também um episódio que nós também aqui já comentámos, que teve a ver com as Jornadas da Juventude no Panamá, em que a primeira pessoa que veio dizer que Portugal era o próximo país a acolher as Jornadas da Juventude foi o Presidente da República, e antes mesmo do Patriarcado ter tido a oportunidade de falar do assunto. Ele estava eufórico e acho que tinha dito que tinha ido como peregrino às Jornadas da Juventude. Eu penso que em alguns momentos há o tal excesso da sua emotividade, mas como o Pedro dizia há bocadinho, e é verdade, acabamos por desculpar um pouco os excessos deste Presidente. Portanto, mas isso é possível que não funcione no futuro. Não se aguente durante muito tempo. E, portanto, há outras bandeiras que ele tem que começar, se calhar, a agitar e a ter uma outra posição. Não quer dizer que seja mais austera, mas, porventura, mais contida em alguns aspectos, para também dar espaço e para não ter... E a forma como foi recebido em Angola, foi porque Marcelo é popular ou foi porque era o Presidente da República Portuguesa? Não, eu penso que sim. E, aliás, há ali também, esse é talvez um aspecto também que gera alguma confusão. Porque quando a gente, e falámos nisso no último programa, quando a gente vê a visita de Estado, né, ela começa um dia a seguir o aniversário do Presidente de Angola. Mas ele conseguiu ocupar os órgãos de comunicação social os 3 dias antes, com a sua ida a Cabo Verde, com a sua ida a São Tomé, com o aniversário do Presidente João Lourenço, ou seja, ele ainda não estava na visita de Estado e já estava na boca do mundo. Portanto, há aqui, de novo, uma certa atividade excessiva e eu acredito que ele tenha ido ao jantar por amizade ao Presidente João Lourenço. E, aliás, os angolanos até fizeram uma comparação e disseram que tinham pena que o seu Presidente não fosse tão efusivo e tão entusiasta como o Presidente Marcelo. Portanto, eu acredito no seu lado genuíno. Agora, esta questão das emoções levadas ao extremo tem sempre um risco e pode levar a que se cometam às vezes gafes ou que se possam entrar em terrenos que possam ser mais difíceis depois numa diplomacia que também é precisa cautelar entre Portugal e os outros países. Mas o que é interessante é que ele tem essa capacidade de
ser popular sem ser populista, né? Portanto, ele acaba por conseguir aproximar, ele não está do lado das elites, ele acaba por conseguir ligar o povo às elites, e isso é um aspecto muito importante, ou seja, ele consegue chegar às pessoas de uma forma muito genuína. É verdade que ele às vezes aparece onde o governo ainda não foi, ele às vezes desencadeia, mas ele, por exemplo, conseguiu agradar aos partidos mais à direita, apesar dele estar a trabalhar com um governo mais à esquerda, vetando alguns diplomas que os partidos mais à direita não gostariam de ver passar nas mãos do Sr. Presidente. E, portanto, isto tem permitido com que ele faça aqui uma gestão das várias sensibilidades políticas, que vai ser muito importante, porque ele a se recandidatar, ele vai ter um novo governo a partir de outubro, e, portanto, ele vai ter que voltar outra vez a ser o presidente certo. Não sei se a tal história será o presidente dos afetos outra vez, ele não vai com certeza se desidentificar, sim, mas é um facto que, como o Pedro dizia, nós estávamos a sair de um período de austeridade, o país estava deprimido, o presidente anterior era frio e de difícil trato, e aparece alguém com muita empatia, com muita capacidade de comunicação, capaz de levantar o moral, digamos. Fez os portugueses viverem um bocadinho melhor. Eu acho que ele foi realmente o presidente certo para a época. Embora haja aqui uma circunstância também singular para a frente, que é o presidente é também num estilo presidencial, ele é muito rápido para um lugar, diplomas, ao contrário dos seus antecessores. Dorme muito pouco. Os seus antecessores levavam quase o período de promulgação até o limite constitucional. Para isso, não recorreu uma única vez ao Tribunal Constitucional, não exerceu a ele é um constitucionalista. É um constitucionalista e escolheu sempre o veto político. Não fui fazer essa análise, mas tenho a sensação de que Marcelo usou muitas vezes o veto político para 3 anos de mandato, foram 13, não fui ver por comparação com por exemplo, Cavaco Silva, se foi mais ou se foi menos, mas de facto é um número elevado de vetos políticos, sem usar nenhum veto ou sujeitar a fiscalização preventiva da constitucionalidade, embora alguns vetos tenha referido questões constitucionais também. Agora, vetou politicamente aquilo que tecnicamente ele sabia que não passava no Constitucional. Sim. Embora nestas coisas do que é constitucional, quem diga o que é constitucional é mesmo o Tribunal Constitucional. Aliás, costumo dizer que a Constituição diz aquilo que os tribunais constitucionais dizem que não diz. Temos que ir à frente, temos mais um tema para tratar. Só para dizer que, possivelmente, os últimos 2 anos do mandato serão diferentes e um eventual segundo mandato será diferente, porque até agora viveu-se um período de estabilidade. Tudo dependerá do resultado das eleições de outubro. O resultado das eleições de outubro poderá dar uma configuração diferente do Parlamento e a margem de intervenção do Presidente também poderá vir a ser diferente, e nestas matérias depois não há unanimidade quanto à atuação presidencial, e o Presidente pode ter que usar alguns dos poderes presidenciais que até hoje não usou, e isso pode também aqui determinar o estilo do resto do mandato presidencial. Quem não tem margem negocial e margem para sair bem já deste problema em que foi metida por outros, Theresa May. Esta semana, Macron escreveu uma carta aos europeus, especialmente dirigida aos europeus, não aos franceses, não aos alemães, não aos ingleses, mas aos europeus, alertando para os perigos de um chamado hard Brexit, ou seja, de uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Donald Tusk também já veio dizer que há forças externas à União e inimigas da União por trás desse hard Brexit. Os defuntos Nigel Farage e Boris Johnson e David Cameron devem estar bem arrependidos de ter acendido este rastilho. Sim, estamos em tempos de incerteza sobre o que vai acontecer à Europa e à relação da Europa com o Reino Unido. Dia 29 de março é uma data... É o deadline. É o dia D, para usarmos uma linguagem que vem da Segunda Guerra Mundial, embora não estejamos em guerra, mas é o dia D. Os sinais que a Europa deu foram interessantes porque acabaram por amaciar um pouco a questão do backstop, que era uma questão central, a questão da fronteira entre as duas Irlandas, e reconfigurar um pouco o acordo sem prescindir do essencial, mas introduzir ali uma cláusula de boa-fé e de compromisso de segunda boa-fé. Mas o que é verdade é que isto não foi suficiente para que o Brexit não fosse submetido
a um chumbo no Parlamento britânico, como aconteceu. A senhora Theresa May tem estado de derrota em derrota no Parlamento britânico, derrotada pela votação... É vítima das táticas internas de Jeremy Corbyn? Eu acho que ela é vítima da sua circunstância política, não tinha uma missão fácil, é vítima também, se calhar, de alguma incapacidade negocial interna dentro do seu partido e é vítima também de não ter conseguido negociar, se calhar, um Brexit com um conteúdo diferente com a União Europeia. Porque o que é verdade é que, como nós aqui já assinalámos, este acordo, que é um acordo, foi muito bem negociado do lado da União Europeia e colocou o Reino Unido de joelhos perante a União Europeia para demonstrar que uma saída da União Europeia é muito cara e se paga muito caro por isso. Muito caro economicamente, muito caro financeiramente e de uma maneira política o preço é elevadíssimo. E a senhora May não teve capacidade ou habilidade de negociar isto de outra maneira com a União Europeia. E hoje está a provar do seu veneno político, que é assumiu que o seu governo iria levar até o fim esta solução, nunca admitiu a realização de um segundo referendo e hoje está entre a espada e a parede sem margem de manobra nenhuma. Na altura em que nós estamos a gravar o programa, está a decorrer uma votação no Parlamento Britânico que vai determinar se o Reino Unido sai ou não sai, de facto, no dia 29, mesmo sem acordo, porque o acordo já está chumbado. Portanto, neste momento não há acordo aprovado e a questão é só de saber se o Reino Unido sai num hard Brexit sem qualquer acordo e de uma saída desordenada, que terá custos económicos enormes para o Reino Unido e para a União Europeia, e numa circunstância em que, de facto, há preocupação em todos os países europeus, e este artigo de Emmanuel Macron, publicado em vários jornais europeus, desde o Guardian ao El País, ou o nosso diário de notícias português, pretende ser uma reflexão sobre a Europa, mas que não traz também nada de novo, em bom rigor. Há comentadores que entendem que essa carta de Macron é mais uma tentativa do Presidente da França de aparecer de novo no panorama da política europeia e não tanto uma preocupação com a Europa pós-Brexit. No entanto, pareceu-me que, da leitura que fiz do documento, parecendo que Emmanuel Macron tem ali uma legítima vontade de que o Brexit sirva de lição ao resto da Europa. Eu penso que essa é uma intenção e há também, se calhar, aqui uma indireta ao próprio governo italiano, porque o governo italiano recebeu uma suposta delegação dos coletes amarelos e Macron entendeu isso muito como uma ingerência na própria política francesa. Mas a carta faz um apelo, pegando no caso do Brexit, faz um apelo à Europa que protege os europeus e que protege uma diversidade de povos e diversidade de culturas e, portanto, faz esse apelo à pertença, à necessidade dos membros da União. A participação e a cidadania europeia. Fala da questão das fronteiras como um aspecto importante, inclusive coloca a possibilidade de se rever o espaço Schengen, portanto, na sua definição, portanto, e a tal criação da polícia de fronteiras, que é um tema que tem sido debatido na União Europeia. Para além disso, aponta muito para a questão da política da imigração e, portanto, ou seja, uma questão que, do seu ponto de vista... Imigração e asilo. Exatamente, imigração e asilo, que já teve uma reação da potencial futura chanceler alemã, que disse que o problema não está na forma como a União Europeia acolhe, mas sim na origem dessa mesma imigração, e aponta a necessidade de uma Europa que não esteja amolecida, como ele disse, nem sonâmbula, nem rotineira, mas seja uma Europa ativa que participe num processo de mudança. Eu penso que ele, com certeza, também está com isso a tentar ganhar mais popularidade a nível da própria França, apesar de que esta carta não está dirigida à França, e está a tentar ocupar um vazio, porque sem dúvida que a saída da chanceler Merkel vai criar aqui um vazio nos líderes que vão puxar a carroça da União Europeia, e Macron quer se colocar na primeira fila. Num estilo imperial, num certo estilo imperial, quer assumir uma liderança da Europa. Agora, o que é verdade, piedade, se me permites, é que esta carta omite coisas essenciais. Ele não tem uma palavra sobre a zona euro e sobre a questão do euro. Zero. Olhamos e dizemos, um presidente francês que é cultor do eixo poderoso Paris-Bona, e não tem de facto uma palavra, sobre o euro, não tem uma palavra sobre um desenho institucional futuro da União Europeia, que este é um dos problemas que nós vamos ter na União Europeia nos próximos anos,
não tem uma linha sobre a Europa das regiões e sobre a coesão social e territorial da Europa, que a nós nos diz muito. Mas fala, por exemplo, de um tema que é importante, que é a questão do clima e do investimento e a necessidade dos países europeus investirem mais nestas questões da investigação. Claro, isso também é uma carta que nasce do Brexit. Claro, né? eu diria que isto é uma carta como aqueles produtos que os supermercados têm. É uma linha branca, é uma carta de linha branca, não é? Quando Macron alerta para os perigos do Brexit, não está também a alertar os países da União que não estão na zona euro de que é melhor estarem na zona euro do que estarem fora e correrem os riscos de estar quando a Inglaterra neste momento? Sim, e é, como a Piedade dizia, e é um aviso, aliás, Brexit como sinal de perigo, não é? É um aviso àqueles que podem ter tentação de seguir o caminho da Inglaterra, os que estão na zona euro também. O caso, por exemplo, Aliás, o caso ele faz uma pergunta que já os dirigentes da União Europeia também fizeram, que é como é que é possível não terem sabido antecipar as consequências da saída do mercado europeu, da fronteira na Irlanda, esses calcanhares daqueles que ainda estão a entravar o acordo, ou que entravaram o acordo que já está morto, né, como foi dito no Parlamento inglês, os calcanhares daquilo deviam ter sido, durante os 18 meses em que se trabalhou esse acordo, os principais pontos. Antes disso, a própria Inglaterra, antes disso, devia ter trabalhado. Aliás, desde o momento em que se lançou a pergunta aos ingleses, e essa é uma das questões que a gente tem ouvido muito nas reportagens, é as pessoas dizerem nós não fomos devidamente informados das consequências do que era decidir a saída da União Europeia. E, então, neste momento, o impasse também está aí, é que as consequências estão agora à vista e, aparentemente, os ingleses não querem, ou os britânicos não querem sair da União Europeia. As consequências estão à vista. Essa semana, a escolha de sugestão de leitura ficou da minha responsabilidade. Trago-vos este último número da revista Insulana, uma edição que é um órgão do Instituto Cultural de Ponta Delgada, uma edição muito interessante, que tem alguns, 6 artigos, salvo erro, 3 artigos sobre a autonomia, um artigo do Dr. Monte Amaral, um artigo de Carlos César e um artigo aqui do nosso comentador Pedro Gomes. É uma edição muito bonita, que vem já tardia, a última edição da Insulana já foi há algum tempo e que recomendo nas livrarias de Ponta Delgada, pela internet, contatam o Instituto Cultural de Ponta Delgada. É uma obra interessante e que recomendo vivamente a leitura. Nós voltamos para a semana, depois com sem ar de Brexit. Até lá, Piedade Lalanda, Pedro Gomes, tenham uma boa semana e haja saúde.